Igreja Adventista do Sétimo Dia, por que que ela é classificada como seita? Pastor, tendo tantas coisas boas que o senhor mencionou, a Igreja Adventista é uma seita? É uma seita. Por quê? Porque eles seguem a Bíblia? Ainda que eles usem a Bíblia. Eles seguem uma mulher chamada Ellen White e seus escritos. Inclusive, para ser adventista do sétimo dia, para ser batizado nesta igreja, ele tem que crer nessa mulher, nas profecias, revelações desta mulher. Então, se ele não crê em Ellen White, ele não pode ser um adventista do sétimo dia. E a igreja adventista no Brasil tem... Veja que o que esse rapaz falou, aqui é o pastor Joaquim. Ele e muitos outros apologetas têm aí ultimamente acusado a igreja adventista do sétimo dia de seita. Mas isso não é verdade. Por quê? Por exemplo, o ponto que ele usou aqui é que a igreja adventista é uma seita porque tem o profeta no meio dela, que acredita no dom profético que foi manifestado em Ellen White. Ela é uma profetisa. E assim somos acusados de seita. Mas para aí. O fato de uma igreja ou de uma pessoa ter o dom profético, isso caracteriza ela como uma seita? Não é isso que a Bíblia diz. Por exemplo, se você lê Efésios no Novo Testamento, no capítulo 4, no verso 11, está escrito assim, ó: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, Cristo, ele ordenou dentro da igreja uns para pastores, outros para profetas, ou seja, o dom profético continuaria no meio da igreja. Por exemplo, em Joel, capítulo 2, versículo 27 e 28, aproximadamente aí 500 anos antes de Cristo nascer, Joel já havia profetizado que nos últimos dias Deus iria enviar o seu Santo Espírito, iria derramar o dom profético aos seus filhos e suas filhas, iria profetizar, iria ter sonhos e visões, enfim, o dom profético seria manifestado no fim dos tempos. Ou seja, veja a incoerência desse pastor. Esse pastor acusa a igreja de ter o dom profético no meio dela. Porém, a própria igreja dele, ou o próprio movimento dele, acredita nos dons de profecia. De vez em quando lá aparece o irmão dizendo: eu profetizo na tua vida, eu profetizo na vida do fulano. E ora, e eles não são acusados de seita. Mas se nós cremos que Deus tem um profeta hoje, o adventismo é uma seita. Então, isso é uma falácia, não é verdade. Mas veja só, por exemplo, se nós somos acusados de seita porque nós guardamos o sábado e porque nós temos um profeta no nosso meio que foi manifestado esse dom na pessoa de Ellen White, talvez em um outro momento eu possa falar sobre ela aqui. Mas a nossa resposta é a mesma resposta do apóstolo Paulo. Você sabia que o apóstolo Paulo foi acusado de sectário? Chamaram ele de seita. E qual foi a defesa do apóstolo Paulo? É a nossa mesma defesa. A nossa defesa é bíblica. Por exemplo, se você ler em Atos 24 e o verso 14, está escrito: Porém, confesso-te que, segundo o caminho a qual me chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Paulo disse: olha, se vocês querem me chamar de seita porque eu acredito na lei, no sábado e nos profetas, pode me chamar de seita à vontade, porque eu estou no caminho verdadeiro, eu sigo ao Deus de nossos pais. Assim também é a nossa defesa, a defesa do adventismo. Se vocês querem acusar nós de seita porque nós cremos no sábado, na lei de Deus e nos profetas, nós estamos de acordo com o apóstolo Paulo, de acordo com a palavra de Deus, no caminho certo. Portanto, quando acusarem aí esse movimento adventista de seita, no mínimo vocês têm que levantar uma anteninha e pesquisar e olhar e ver que as coisas não é assim. Então, que Deus possa nos abençoar e possa nos dar ânimo a cada dia para nós defender a verdade. Um abraço.